Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós vamos ler de 1 a 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, de 1 a 15. Diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: Ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho fixaram os olhos nele e viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Amém. Irmãos, mesmo sabendo que esse texto, a primeira parte dele, né, do versículo 1 ao versículo 7, é um texto que, em parte, fala de diaconato, eu quero me ater às informações que tiramos a respeito de Estevão, que é mais a partir do verso 8, né? E, inicialmente, no texto, ele foi um dos escolhidos, né, dentre os irmãos, para fazer parte do corpo dos diáconos. E me saltou aos olhos algumas características que buscavam nesses homens. E se os irmãos observarem, quando começa no versículo 5 falar das características, fala das características de Estevão e depois fala os demais, né? Que ele fala assim, no finalzinho ali: E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aí depois ele bota ali: E Filipe, e Prócoro, e Nicanor. Ou seja, essa primeira característica aqui, as características que falam, é de Estevão, né? E os demais, eles só pontuam quem seriam essas pessoas que foram escolhidas para serem os diáconos naquela ocasião, né? Que as viúvas estavam sendo desprezadas e havia ali um entrave, né? Como continuaria o trabalho de evangelização. Então, eu quero me ater às características de Estevão, né?
As primeiras, né, características são boa reputação, tá aí, né, versículo 3, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e cheio de fé. São essas características que estão aí descritas, né? Essa escolha permitiu que os apóstolos se dedicassem ao ministério da pregação, mas não desincumbiu os demais de pregar. Não sei se os irmãos já pararam para pensar nisso. Por quê? Apesar de Estevão ser escolhido para participar desse grupo que cuidaria de servir as mesas, de servir como diácono, na sequência aqui a gente vê Estevão pregando o evangelho. Ou seja, a pregação do evangelho, ela não é exclusiva do pastor. A pregação do evangelho cabe a todos nós. Essa é a realidade. Ah, mas eu sou musicista. Mas você é um crente. Você é um musicista, é um trabalho paralelo, porque o trabalho principal da igreja é a pregação do evangelho, né? Então, todos nós, independentemente de formação, de conhecimento, temos condições de pregar o evangelho. Não uma tarefa do pastor. Outra questão, a partir disso, eu quero analisar as características de Estevão comparando com algumas nossas, né, no trabalho da igreja. A primeira que eu já tinha elencado aqui é a questão da boa reputação, né? Apesar de parecer chover no molhado, né? Porque eu sou estranho e falo assim, boa reputação. Todo crente deveria ter boa reputação, né? Deveria ser natural todo crente ter boa reputação, mas parece chover no molhado. Mas se está escrito na Bíblia é porque tem um motivo, né? Não está à toa. Isso deve soar como um alerta para a gente ter boa reputação, né? Precisamos permanecer vigilantes, porque nós somos crentes 24 horas no dia. Eu não sou crente só aqui dentro dessas quatro paredes. Então, a reputação do crente é importante. Ela é importante porque se eu me comportar de uma forma que, primeiramente, que o nosso Senhor conhece os nossos corações, conhece cada fio do nosso cabelo. Então a gente não está enganando ninguém, né? Nós somos limitados, mas o nosso Senhor não é limitado. Mas se a gente incorrer no erro, a gente vai estar envergonhando o Evangelho, né? Estaremos correndo o risco de ser envergonhado perante os homens. Primeiramente, o primeiro ponto crucial é que a gente vai estar envergonhando o nome do Senhor Jesus Cristo e o Evangelho. E o segundo, que nós estaremos correndo o risco de ser envergonhados, né? Colocaremos uma mordaça na nossa boca, porque a partir do momento que a gente começar a andar vacilante, a gente começa a perder a nossa capacidade dada pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho. Então a gente tem que tomar cuidado, porque quem perde com isso, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, outras pessoas vão fazer, mas nós vamos perder o privilégio desse importante trabalho, né? E nisso, o nosso inimigo ele ganha campo. Quem sai beneficiado com a gente parando de pregar, né? Como se a gente tivesse colocado uma mordaça. Quem ganha com isso? O reino de Deus certamente sabemos que não, né? Mas o nosso inimigo, ele vai ganhar campo com isso, porque a palavra de Deus vai cair, olha aqui, ó, o sinal, em descrédito. Em descrédito por causa de nós. A palavra de Deus por si só, ela é autossustentável, a palavra moderna que está dizendo por aí. Mas essa questão do descrédito que eu estou falando é o descrédito que nós passamos para as pessoas. Porque, não sei se é felizmente ou infelizmente, porque existe uma balança nisso. Porque quando a gente passa essa falta de credibilidade da palavra de Deus através da nossa vida, as pessoas começam a olhar o evangelho com cara torta,
normalmente isso já acontece, imagina a gente, como portadores da verdade, não passar credibilidade da verdade. Como que isso fica, né? Então, esse primeiro ponto é um alerta para a gente, né? O segundo ponto é que Estevão era cheio do Espírito Santo. Mas assim, como que eu sei que se eu estou cheio ou vazio do Espírito Santo, né? Aqui eu não vou fazer uma análise muito aprofundada, até porque eu não tenho formação para isso, né? Quem está, quem não está, não sou eu que faço essa avaliação. Mas baseado aqui no texto que a gente acabou de ler, a gente consegue chegar tranquilamente numa conclusão se a gente está cheio do Espírito ou não, né? Só observando o trabalho de Estevão, porque foi colocado aqui que Estevão era cheio do Espírito Santo, né? Então, baseado no trabalho de Estevão, a gente consegue tirar por base se nós estamos ou não cheios do Espírito Santo. Primeiro que ele fazia prodígios, fazia grandes sinais, ou seja, ele pregava o evangelho autêntico, ele era usado por Deus, né? Está aí no versículo 8. Quem o credenciava para isso? O próprio Espírito Santo de Deus, né? Então, baseado nisso, sabemos ou não sabemos se nós estamos cheios do Espírito? É uma análise que a gente pode fazer. Eu não vou aqui ser aprofundado porque eu falei, eu não tenho formação para isso. Mas como crente, a gente consegue analisar quando a gente está fora da vontade de Deus, quando a gente está extinguindo o Espírito Santo ou não. A gente tem condições disso, mesmo não tendo formação para isso. Mas nós somos crentes. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, mesmo fazendo essa análise bem rasa, a gente consegue chegar a essa conclusão, né? E outra coisa, quando disputavam com ele, com Estevão, eles eram combatidos. Está aí no versículo 9 e 10. Porque a sabedoria e o espírito que habitava nele eram dados por Deus. Versículo 9 e 10, lemos assim, ó. E levantando-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que falava. Era a sabedoria de Estevão, dele? A gente conhece um monte de gente aí, bem com muita formação, que talvez não teria a metade da sabedoria que Estevão tinha. Ou a metade da sabedoria que alguns irmãos aqui têm a respeito da palavra de Deus. Ou seja, não era uma sabedoria humana, era uma sabedoria dada por Deus, né? Então, baseado nisso, a gente consegue extrair se a gente está realmente sendo sábio dentro da palavra de Deus e se o Espírito Santo de Deus está agindo, né? E para que sejamos preenchidos do Espírito Santo, é necessário estar preparado. Estevão estava preparado. Estevão estava preparado. Essa afirmação ela é ratificada no momento em que, para confrontar a pregação de Estevão, tiveram que mentir a respeito dele. Mentir, subornar, né? Está aqui no versículo... Deixa eu me achar aqui. No versículo 11, né? Na sequência aqui. Tiveram que mentir, subornar, ao ponto de o levarem a um tribunal, né? Falso testemunho a respeito de Estevão. Se nós, por algum motivo, né, não nos sentirmos preparados, primeiro a gente precisa se disponibilizar para aprender, né, em prol do reino de Deus. E aqui na nossa igreja é interessante que eu me vi uma expressão na mente na hora que eu estava pensando nessa mensagem. E é uma expressão até simples que usam por aí assim, bem solta, mas os irmãos que
que estão aqui sabem exatamente o que eu vou falar. Aqui é como se a gente estivesse numa escola de profeta. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Porque qual é a função do profeta? Né? Falar a respeito das coisas de Deus. E aqui, irmãos, nós somos preparados para isso. Eu estou aqui, vou contar da época que eu me batizei, 2026, agora vai fazer 23 anos agora em março. Né? Ah, mas você tem conhecimento aprofundado? Não tem. Mas com relação à palavra de Deus, aqui não faltou preparo, a gente sabe disso. Estou falando de 23 anos para cá, de 23 anos que eu estou aqui. Tem outros irmãos que estão aqui muito mais tempo, podem falar de muito mais coisa, né? Então, se a gente não se sentir preparado, a gente precisa revisar o que está no nosso coração, porque ensinamento não falta, ensinamento bíblico, que ao ser confrontado esses ensinamentos, certamente para poder descredibilizarem esses ensinamentos terão que fazer como fizeram com Estevão, vão ter que mentir, subornar, porque baseado na palavra de Deus, nós recebemos um ensinamento robusto. Essa é a verdade, né? E a gente consegue com tranquilidade pregar a palavra de Deus com autoridade. Só que a gente precisa ser direto na pregação do evangelho, levando o indivíduo a reconhecer o seu pecado e se arrepender e aceitar Jesus Cristo. Esse é o cerne, é o bojo da pregação, da evangelização. Se eu ficar ali rodeando, falando do tempo, falando de ecologia, falando disso, falando daquilo, a gente não chega ao ponto, né? Eu trouxe um exemplo aqui do que eu vi essa semana, porque por eu estar um pouquinho atolado, eu estou escrevendo essa mensagem há uma semana, né? Com alguns afazeres. Então eu estava com um tempinho no trabalho, eu tenho um caderninho lá de anotação, eu comecei a anotar, depois eu tirei foto, deixei no WhatsApp e saí do trabalho. Quando eu saí do trabalho, eu me deparei com uma situação que vai complementar o que eu estou dizendo aqui. Eu vi um homem pregando o evangelho em público, né, falando sobre as mulheres obedecerem seus maridos. Eu falei que a gente ia falar de preparo aqui. É uma mensagem não bíblica? Claro que não. Nós sabemos que a Bíblia diz isso. Mas o contexto que ele estava era propício para ele falar aquele tipo, apregoar aquele tipo de mensagem? Por isso que eu estou falando de preparo. Porque ele tinha pouco tempo, ele estava no trânsito. Ele tinha pouco tempo, um ambiente barulhento, ambiente provavelmente que as pessoas não iam dar atenção para ele. E ele falou uma coisa completamente não é fora do evangelho, mas uma coisa que o mundo não está nem aí. Hoje, não estou aqui fazendo juízo de valor. As mulheres do mundo querem saber de obedecer marido? Em que ponto isso leva o indivíduo a reconhecer o seu pecado? Por isso que eu estou falando de preparo. Você tem pouco tempo, você está num ambiente hostil e você não foi direto ao ponto. Eu estou dizendo que ele não é crente? Não. Mas às vezes nos falta preparo e a gente precisa estar com a mensagem praticamente enquadrada dentro disso que eu acabei de falar, de levar o indivíduo a reconhecer o seu pecado, se arrepender e aceitar Jesus Cristo. Porque a nossa vida é tão corrida que não dá tempo da gente explicar a Bíblia para as pessoas. E tem assunto que não importa para o mundo, ele não quer saber disso. E o que leva o indivíduo ao arrependimento, à salvação, é esses três elementos que eu acabei de falar. Ele precisa reconhecer o pecado, se arrepender e aceitar Jesus Cristo. E se batizar na sequência. Ponto. E Estevão estava numa situação difícil. Só que a pregação de Estevão era tão contundente que não tinha como pegar ele pelas pontas, né? Daquela expressão, né? Vou pegar ele na curva. Não tinha como.
Porque a verdade do evangelho ela não muda. Só que existem coisas na Bíblia que é para a gente, como crente. Não adianta eu querer explicar para um ímpio coisas que ele não vai entender. Então, se a gente tem... por isso que eu falo, pregação em público, a gente tem muito disso, né? A gente que de vez em quando sai para pregar no calçadão ou na rua, tem muito disso. Se a gente não for direto ao ponto, a gente perde o passo da carruagem. E perder o passo da carruagem para voltar é difícil. Ainda mais dependendo do ambiente que estejamos, né? Então, Estevão estava preparado. E o quanto que nós, como crentes, estamos preparados? É necessário que a gente estejamos focados, prontos para falar do Evangelho, mas aquele Evangelho que leve diretamente o pecador ao arrependimento. Senão, a gente vai perder o passo, né? Outro ponto aqui, que Estevão era cheio de fé. Ele tinha convicção do que ele pregava. E sem convicção é impossível pregar o Evangelho. Impossível. Se uma pessoa chega, você está pregando o Evangelho para a pessoa, e a pessoa começa a fazer um monte de pergunta para você, você ficar vacilante, você perde o passo. E se você não tiver convicção do que você está pregando, inclusive a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a pessoa pode te convencer que você está errado. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Um ímpio conseguir convencer um crente que ele está errado. É um perigo. A gente precisa ter convicção do que a gente está falando. Aceitamos ou não aceitamos? Jesus Cristo mudou as nossas vidas ou não mudou as nossas vidas? Nada mais importa. Nada mais importa. A gente tem que tomar cuidado com as conversas paralelas, porque as conversas paralelas levam para esse lado. O cara começa a te perguntar de dinossauro, como é que é, do pé grande, se a lua... Começa a fazer um monte de perguntas sem sentido. Ou até que faça sentido, mas que está completamente fora do foco da conversa. Isso já aconteceu comigo várias vezes no trabalho. Várias vezes. Eu tenho um amigo, alguns de vocês aqui conhecem ele. Vocês já viram, o dono do sítio lá de Itaguaí. Um crente. E uma vez a gente no trabalho, ele trabalhava comigo, a gente trabalhando, e a gente conversava muito sobre a Bíblia. Só que ele, na época, era de outra denominação, e a gente começou a conversar, falar de doutrina e tal, aquela coisa toda. Graças a Deus, os dois tiveram o discernimento de um chegar para o outro e falar assim: vamos parar com essa conversa aqui? Porque a gente estava rodeado de ímpio. Se a gente começar a conversar de doutrina, os caras vão olhar assim para a nossa cara, eles não se entendem. Se eles não se entendem, como que ele vai falar para mim? Chegamos ao seguinte conclusão: essa conversa cessa aqui. Somos amigos até hoje, somos crentes e ponto final. Eu não vou conversar de doutrina. A gente aqui, como crente, a gente pode conversar um pouquinho sobre doutrina. Mas conversar no meio do ímpio é perigoso. Porque o cara pode não querer mais saber de evangelho, que ele vai achar que você... Ele não tem convicção do que crê. Como que ele quer falar de Jesus para mim se nem eles mesmos se entendem? Então, para pregar o evangelho, a gente precisa ter convicção. Sem convicção, a gente não prega, né? Mas tudo isso tem consequência, né? Pregar a verdade nesse mundo, imerso no pecado, na incredulidade, nos deixa algumas marcas. E deixaram algumas em Estevão. Na sequência, a gente sabe o que aconteceu, né? Eu não li aqui o restante do texto, porque é uma sequência, mas a gente sabe o que aconteceu. Mas, logo de cara, Estevão já sofreu por pregar a verdade, né? E eu sempre falo isso na classe dos jovens, né? Dos adolescentes. O mundo nos odeia. Eu falo isso com frequência para eles. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente tem amizades no mundo, pessoas que a gente gosta, mas a gente não pode confundir as coisas.
Não pode. O mundo nos odeia. A gente não pode confundir as coisas. Não pode. Porque se a gente valorizar muito mais o que está lá fora do que o que está aqui dentro, daqui a pouco a gente está invertendo as coisas. Né? E a consequência disso pode ser grave. Estevão firme sofreu consequências. Imagine a gente com um pé lá, outro cá. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Estevão firme sofreu várias consequências. E vacilante. É pior ainda, né? Porque olha só, Estevão sofreu perseguição, injúrias, mentiras contra si, falso testemunho ao seu respeito, né? Vamos ler de 9 a 14? Diz assim: E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Tudo que eu acabei de falar aqui, né? Disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria ou ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: Ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Subornaram para mentirem contra um servo de Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram a um conselho. Eu não nesse ponto, mas já me colocaram na berlinda uma vez, né? Tinha um problema acontecendo com um amigo meu, e quando eu cheguei na casa dele, ele não estava presente. E as pessoas que estavam, né, amigos da família, por saber que eu era muito próximo dele, meio que me colocaram num paredão e começaram a me fazer um monte de perguntas. E nessas horas, a gente tem que saber o que responder, né? Era ali totalmente fora do contexto do que eu vou dizer aqui. Mas com relação à palavra de Deus, o dia que você for contestado, você precisa estar muito, mas muito firmado na palavra de Deus. Muito, porque isso pode acontecer. Não é que vai acontecer, eu não posso afirmar isso, mas pode acontecer. De a gente vive no mundo, a gente convive com as pessoas e por algum motivo a gente pode ser indagado por mais de uma pessoa com relação a isso. E o que tem que prevalecer nessa hora é o Espírito Santo que habita em você. A palavra de Deus que está dentro de você. E tenho certeza que se você estiver cheio do Espírito Santo, vai sair a resposta certa. Porque tiveram que mentir com relação a Estevão e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Né? Pessoas que não conhecem a palavra de Deus, dando uma de juiz. Eu contei isso semana passada na classe. Eu já passei por isso. Já vi um irmão passar por isso na realidade. Na época eu não era crente. E esse, hoje eu posso chamar de irmão, né? Há mais de 20 anos eu posso chamar de irmão. Ele sempre, é adolescente, isso eu quero frisar isso. Ele preocupado e queria pregar o evangelho pra gente na escola. Só que ele tinha um primo que era um ímpio, mas parecia que conhecia alguma coisa da Bíblia. E ficava contestando, dando uma de juiz. Dando uma de juiz contra ele, né? De juiz não, né? De promotor, vou dizer assim, né? O promotor que acusa, que é a figura de acusação lá no judiciário. Dando uma de promotor, né? Querendo desviar e falando coisas que não tinha nada a ver, porque até então eu não conhecia o evangelho. Né? Olha o perigo disso. Se eu acredito na palavra do mentiroso, talvez hoje eu não teria me convertido.
né? Então, pessoas que não conhecem o Evangelho querendo dar de sábias do Evangelho. Porque conhecer o Evangelho não é simplesmente pegar a Bíblia e ler. A gente sabe que tem um monte de escritor por aí que já leu isso aqui de cabo a rabo. É viver, é se entregar, né? É conhecer profundamente o teu Senhor. Então, isso sim é conhecer. E pessoas aqui, nesse caso de Estevão, pessoas que não conheciam o Evangelho querendo ser mediador, né? Mas mesmo em meio a essas adversidades, nós devemos permanecer firmes na pregação do Evangelho. Por quê e para quê? Primeiro que é uma ordem do nosso Senhor, né? E para que o número de discípulos cresça. Porque o início do texto, começou o texto com um problema, vamos dizer assim, né? Os 12 teriam que parar a pregação para cuidar das viúvas. E como que ficaria a pregação do Evangelho, né? Nós aqui, maior parte da nossa igreja, graças a Deus por isso, cada um tem uma função, né? O Michel toca, a Jéssica canta, o David canta, o Gabriel no slide, o Cláudio toca, e por aí vai, né? Os irmãos aqui no apoio, cada um tem sua função. Mas essa função não nos credencia ficar aqui, ó, de braço cruzado. Não nos credencia para isso. Pelo contrário, nós precisamos ser os primeiros. Está na frente, vamos. Às vezes, sair para evangelizar no sol aí 11 horas da manhã, meio-dia, é terrível. Mas temos que ir, né? Porque só assim a gente vai conseguir alcançar as almas perdidas. Se a gente ficar de corpo mole, como que as pessoas vão conhecer a verdade do Evangelho, né? Nós precisamos, irmãos, para concluir, imitar a fé de Estevão e o trabalho de Estevão. Mesmo no meio das perseguições, a gente precisa se empenhar mais na evangelização, né? E se a gente precisar de preparo, vamos nos preparar. As revistas de EBD são uma preciosidade, irmão. Eu conheço alguns crentes que têm dúvidas, assim, vamos dizer, básicas. Coisas que aqui a gente aprende até com naturalidade. O pastor fez um exercício aqui, acho que já fez umas 2 vezes aqui um exercício com a gente, de evangelização, mas aquela que pega a gente de surpresa, né? Os irmãos lembram que ele trouxe aqui uns elementos, é um pregador. É um pregador de cabelo, de roupa, um monte de objeto que ele trouxe. E tirou o objeto, escolhe aí. Agora, baseado nisso aqui, fala do Evangelho. A gente aqui tem atividades que fomentam o nosso aprendizado. Revistas maravilhosas, a gente tem um monte de revista em casa. Se precisar, a gente voltar, a gente está estudando a revista do Apocalipse. Mas se precisar, alguns aqui devem ter em casa ainda, revista da doutrina do Espírito Santo tem, vai lá ler de novo. Às vezes, o nosso tempo é tão corrido, estou me colocando no meio, tá? Não estou me excluindo, não. O nosso tempo é tão corrido que às vezes a gente não tem tempo para isso. Mas aqueles que têm tempo para isso, façam, porque vai ajudar muito. E é um método de preparação. Estevão estava preparado, foi indagado, e no final, infelizmente, mas pelo nome de Cristo, a gente sabe qual foi o fim de Estevão. Ele perdeu a vida dele, né? Mas ele não tirou a mão do arado por causa da dificuldade. E nós não podemos tirar a mão do trabalho por causa da adversidade. Tá bom, irmãos? Essa era a mensagem que eu queria trazer essa manhã. Agradeço aos irmãos me ouvirem e que Deus possa nos abençoar. Amém.